Bom dia, pessoal. Hoje, na nossa reunião, nós vamos ter a professora Silvana Maria Quintana, que é professora aqui do nosso departamento, da área de obstetrícia e coordenadora do Serviço de Patologia do Trato Genital Inferior. A Silvana vai conversar um pouco com a gente sobre um assunto que ela já vem trabalhando há algum tempo, que é violência sexual. Silvana, obrigado por ter aceito. Gente, bom dia a todos. O Ricardo disse que eu não preciso do microfone, que eu falo alto, mas eu vou falar, tá? Esse tema é um tema bastante denso, ele é pesado, mas é um assunto que é importante e que chama atenção, como ainda hoje a gente tem dúvidas e dificuldades na condução dos casos, tá? O nosso serviço, nós temos aqui no Hospital das Clínicas um serviço já bem estabelecido, que é o CEA Vidas. Eu vou falar um pouquinho desse serviço, eu acho importante que todos nós conheçamos esse serviço, porque é um serviço de excelência, é um serviço de qualidade, e até hoje eu vejo muitos docentes do meu departamento, muitos colegas que trabalham aqui, que não sabem que a gente já tem esse serviço de forma organizada, de forma estruturada. Então, vamos ver. Existem diferentes formas de violência, né? A violência estrutural, desemprego, fome, a violência psicológica, agressão verbal, a física, hoje bastante falada a violência obstétrica. A negligência é uma violência, a falta de cuidados, isso é bastante comum, principalmente nos extremos da vida, crianças e idosos, a prostituição forçada, o tráfico e o turismo sexual. Mas nessa aula especificamente nós vamos falar de violência sexual, que nós conceituamos, ou o Ministério mesmo conceitua, como qualquer atividade sexual contra a vontade da pessoa, por meio de força física, ameaça e ou intimidação, e isso pode ocorrer mesmo em relações afetivas, que nós vamos definir como aquelas que tenham entre um casal, marido, namorado, amigos, e isso é considerado violência sexual. Para definir, até 2009, a definição de estupro, ela vinha do Código Penal brasileiro, que significava conjunção carnal, que é a relação onde há penetração vaginal, os atos libidinosos, que seriam sexo oral, sexo anal, e o atentado violento ao pudor, que seriam, então, as mordidas, sucção de mamas, manobras digitais e cópula anal ou oral. A partir de 2009, houve uma alteração do Código Penal brasileiro, a Lei é 12.015, de agosto de 2009, onde nós passamos a chamar como crime de estupro qualquer tipo de contato como conjunção carnal, os atos libidinosos e o atentado violento ao pudor. Então, até 2009, gente, homem não era estuprado. A partir de 2009, a gente fala, agosto de 2009, que os homens também passam a sofrer o crime de estupro. Acaba essa definição que ato libidinoso, o atentado violento ao pudor, como outras formas de violência. É tudo agora considerado estupro, certo? Bom, qual que é a epidemiologia dessa violência? Vejam, a vitimização sexual, de todas aquelas formas de violência, é a menos relatada. No Brasil, em 2014, esses são os dados da Fundação Perseu Abramo, eles mostraram que a população feminina ultrapassou 103 milhões e uma em cada 5 mulheres considera já ter sofrido algum tipo de violência por algum homem, seja ele conhecido ou desconhecido. O 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado no Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2015, registrou praticamente 48 mil casos de estupro em todo o nosso país. O dado representa um estupro a cada 11 minutos. A nota técnica do estupro no Brasil fez uma radiografia usando os dados do IPEA em 2014, fazendo acesso aos dados do SINAM, do Ministério da Saúde, e ele mostra o seguinte: 527 mil pessoas por ano estupradas no Brasil, só 10% chegam ao conhecimento da polícia. 89% das vítimas são do sexo feminino. 70% dessas violências, desses estupros, são cometidos por parentes, namorados,
amigos e conhecidos da vítima, principalmente se a vítima for muito jovem, como criança e adolescente. Então, é uma radiografia assustadora em termos de números e em termos de quantidade de violência que nós temos hoje registrada, certo? Por que essa vítima não denuncia? Por que é tão baixa a quantidade de mulheres que procuram a polícia? Então, vejam, constrangimento, humilhação, medo. Medo do quê, gente? Medo da falta de compreensão e como será interpretado esse fato pelo parceiro, pelos familiares, pelos amigos, pelos vizinhos. Medo do interrogatório que ela vai sofrer, mesmo na Delegacia de Defesa das Mulheres. Medo na divulgação, principalmente de imprensa, do que ocorreu. E medo de ameaça de vinganças do agressor. Então, essa vítima não denuncia. E é por isso que nós temos poucos ainda casos que chegam, os 10%, que chegam ao conhecimento da polícia. Nós estamos falando de um fenômeno universal, destituído de fronteiras, que prevalece no sexo feminino, predomina em adolescentes e adultos jovens, a proporção de 2 para 1. Eu vou falar muito mais da mulher. Toda vez que eu estou falando da mulher adulta, vocês dobram o número de casos para pensar em crianças e adolescentes. E subnotificado, 80% a 95% não chegam ao conhecimento da polícia. Certo? Quem pode sofrer violência sexual? Todo mundo. Do bebê ao idoso. Todos podem sofrer violência sexual. E que tipo de violência? A gente chama de violência intrafamiliar, que é extremamente perversa, porque ela ocorre entre os membros da família, em geral de forma gradual, episódios repetidos de violência, frequentemente dentro do ambiente doméstico e tem um vínculo muito forte entre a criança ou entre o adolescente e o agressor. E isso faz o pacto de sigilo. E esses casos a gente tem grande dificuldade de detectar, grande dificuldade de proteger e ajudar, porque ela não conta que está sendo violentado, que está sendo vítima. A outra violência é a extrafamiliar. A extrafamiliar tem 2 possibilidades. O agressor é conhecido. Normalmente aqui é o professor, é um outro indivíduo que é conhecido, mas ele não é do núcleo familiar. Geralmente também de forma gradual, de forma repetida. Aqui já temos ameaças ou uma sedução importante, principalmente meninas de baixo nível socioeconômico, a sedução de coisas materiais que ela não tem acesso, e também silêncio por medo, vergonha, para proteger a família, para proteger ela mesma, para proteger o agressor. Ou um agressor desconhecido. Aqui realmente nós temos uma violência maior, porque não há um vínculo entre o agressor e a vítima. Então, normalmente o episódio é único, com violência física. Nos 2 casos anteriores não é comum ter penetração vaginal, pode ocorrer, mas não é tão frequente. Nesse, geralmente, o agressor vai imputar o sexo vaginal, oral e anal, e não tem ausência de vínculo, isso facilita a quebra do sigilo, a menina ou a mulher, ela conta mais. Então, esses são os tipos de violência que nós temos em termos de vínculos com a família. Esses dados que eu vou mostrar para vocês são dados do Estado de São Paulo. Nossos dados do Se a Vida estão aqui incluídos. Nós temos na secretaria um núcleo que chama Viva. Esse núcleo ele é responsável por coletar todos os dados a respeito da violência, qualquer tipo de violência. Aliás, a violência sexual ela está classificada num grupo de violências que chama violência interpessoal e autoprovocada. A autoprovocada é o suicídio, certo? E os dados vão de 2009 a 2018, tá? Mas os de 2018 ainda são preliminares. Então, o que chama atenção nesses dados? Vejam, 2009, 2.800 casos e 2018, 8.500 casos. Então, é nítido o aumento do número de casos de notificação. Isso não é porque aumentou, na realidade, o número de casos de violência. Isso é porque aumentou o número de casos notificados e nós vamos ver a diferença entre notificar
e denunciar, que é uma coisa que a gente, como médico, tem bastante dificuldade. Aliás, trabalhar com esses casos de violência, para a gente é difícil, porque é necessário que você tenha um conhecimento básico sobre legislação, sobre vários pontos do direito. E se a gente quiser saber isso, a gente tinha feito direito, não medicina. Então, a gente tem bastante dificuldade para, muitas vezes, saber o que é o correto na condução desses casos, tá? Então, a gente observa um nítido aumento do número de notificações. E aqui, gente, vejam, nós como ginecologistas, como é importante isso para nós. Aqui é a frequência de notificação de violência sexual de acordo com o sexo. Esse clarinho aqui são os homens. Então, sim, homem é vítima de violência sexual. Mas vejam, o lilás aqui, o roxinho mais claro, são os casos do sexo feminino, mostrando que 85% dos casos de violência sexual, elas ocorrem nas mulheres. Portanto, nós ginecologistas, em algum momento, vamos estar frente a um caso de violência. E, portanto, nós precisamos pensar nessa possibilidade e saber conduzir ou promover uma redução de danos para essa paciente, tá? Então, é impressionante o número e isso também aumenta como o mesmo perfil do slide anterior. Aqui é de acordo com o ciclo de vida. Então, vejam, de 0 a 9 anos, de 10 a 19 anos, de 20 a 59 anos e acima de 60 anos, mostrando que, sim, as fases mais jovens, mais precoces da vida são as mais atingidas pela violência sexual, que isso reduz a partir, né, da idade adulta, mas não desaparece, certo? Bem, e aqui, para mostrar para vocês, em relação às fases da vida, comparando com o sexo feminino e masculino. Então, observem, menores de 1 ano, 1 a 4, 5 a 9. O que eu vou destacar? Que as faixas etárias de maior notificação de violência vão de 5 a 14 anos. Um período extremamente importante na formação da base desse indivíduo, né? Dos seus conceitos, do seu desenvolvimento como ser humano, da sua identificação como cidadão. E ela ou eles estão, então, sofrendo violência, sempre mostrando o verdinho claro, que é o masculino, em menor quantidade. Vejam, muito importante nessa fase. Ocorrem todas as outras, mas aqui é onde nós temos o maior número de notificações. Eu vou chamar a atenção de vocês para 2 pontos. Primeiro, abaixo de 18 anos, é obrigatório o comunicado institucional ao Conselho Tutelar. E acima de 60 anos, a violência tem a obrigatoriedade de comunicação institucional ao Conselho do Idoso. Certo? Então, são as 2 fases. Nessa fase aqui, a violência é frequente, mas ela ainda não tem essa obrigatoriedade de comunicação a nenhuma parte legal, embora isso esteja mudando, eu vou mostrar para vocês. Precisamos ter uma linha de cuidado para essas mulheres ou para essas vítimas de violência. E nessa linha de cuidado, eles dividem em tópicos de promoção e prevenção, no diagnóstico, o tratamento e o segmento dessas vítimas. Para quê, gente? Para ter menos lesões, para ter menos doenças, mas principalmente para ter uma promoção na redução dos danos por toda essa violência que a vítima passa a sofrer em algum momento da sua vida. Em relação à promoção e prevenção, a gente ainda está muito atrás. A gente tem poucas ações aqui. Quem trabalha muito com isso é a parte da psicologia e também a parte que atende adolescentes, né? São Paulo tem um núcleo importante com a professora Albertina, que trabalha com isso. Ela fez um projeto, inclusive, para a roda de conversas de adolescente. E isso tem funcionado de uma maneira bastante importante, principalmente com o intuito de proteger e fortalecer indivíduos e grupos em situações de risco e vulnerabilidade. Tá? Criar espaços de conversa e escuta empática e incentivar a busca de solução dos seus próprios problemas. Nós, como profissionais da saúde, na maioria das vezes é aqui que nós vamos atuar. Percebendo a violência, diagnosticando a violência, promovendo o tratamento ou a profilaxia e fazendo o segmento dessas mulheres. E isso é extremamente importante.
Então, vejam, o nosso primeiro caso que chega aqui é uma moça de 19 anos que teve já menarca aos 11, nunca ficou grávida e está usando contraceptivo hormonal oral, menstruou há 15 dias. Chega na nossa unidade de emergência, ela é a porta de entrada para nós, porque sofreu estupro com sexo vaginal e anal há 14 horas. Essa menina, um caso nosso, do Cia Vidas, do ambulatório, ela estava correndo do Curupira, às 19 horas ela saiu do parque, depois de fazer o seu exercício, foi abordada por um indivíduo que a violentou, a estuprou. Então, como que a gente conduz esse caso? O que nós, como ginecologistas, podemos fazer, ou profissionais da saúde, para reduzir os danos dessa paciente? Tá? Então, vejam, primeira coisa que precisa é o acolhimento quando essa paciente chega em qualquer lugar que ela vá. E é muito difícil, porque a unidade de emergência, o serviço terciário, é a referência. Mas essa paciente, às vezes ela chega na UPA, às vezes ela chega na unidade de saúde, e esses indivíduos que lá estão precisam orientá-la que ela não pode, por exemplo, tomar banho, certo? Que ela não deve trocar a roupa, tá? Até que ela chegue na unidade de emergência. E isso para uma paciente, para uma mulher que sofre a violência, é extremamente difícil. Porque a primeira coisa que ela quer fazer é tomar banho e tirar a roupa, trocar a roupa, certo? Então, acolher, gente, é escutar com respeito, é não fazer julgamento, né? Por que essa roupa, por que essa hora, certo? Então, acolher é muito difícil. Nosso treinamento não é bom nisso. Hoje nós temos na faculdade uma disciplina que chama disciplina de acolhimento. O nosso departamento participa, eu sou uma das coordenadoras da disciplina, para treinar isso nos nossos alunos, tá? A prioridade dessa paciente é acolher. E esse acolhimento, ele vai do porteiro, da recepcionista, do serviço social, do médico e da psicologia. Para atender vítimas de violência, a gente precisa de um atendimento multiprofissional, como a gente mostra aqui no esqueminha que a Secretaria recomenda, tá? E, além desse acolhimento, a gente vai falar no atendimento, que é o protocolo de redução ou risco de profilaxia de doenças. Bom, orientar a vítima a não trocar de roupa, o atendimento tem que ser imediato e fácil acesso e avaliar risco de morte. Vocês vão dizer, nossa, mas risco de morte? Sim, tá? Parte dessas violências sexuais, elas são acompanhadas de intensa violência física, certo? Quem acompanha isso há muitos anos, nós já tivemos empalamento. Eu não sei se vocês lembram daquela paciente que foi uma profissional do sexo, que o rapaz, o agressor, arrastou ela vários quilômetros pelo carro, ela chegou na unidade de emergência praticamente sem a pele do corpo. Então, nós temos vários casos onde há, sim, risco de morte, tá? Afastado isso, lembro vocês que violência sexual para o Ministério é considerado eixo vermelho, ou seja, urgência e atendimento imediato, tá? Bom, observar sempre princípios de respeito à dignidade da pessoa, da não discriminação, sigilo, privacidade, não realizar julgamento, juízo de valor moral, escuta empática e acolher muitas vezes os familiares que podem estar juntos caso a paciente assim deseje, tá? Atendimento, aqui a gente fica muito mais à vontade, porque a gente sabe fazer isso muito melhor, muito bem, né? Que é realmente fazer a profilaxia para paciente. Mas antes disso, eu quero chamar um ponto que é a notificação. É muito comum os nossos residentes fazerem uma confusão entre notificação e denúncia, que são duas coisas diferentes. Notificar a violência é obrigatório, é compulsório para todos os casos, isso é lei. Desde 2011, desde 2003, mas desde 2011 também inseriu serviços privados. Então, se vocês estiverem no consultório e atenderem uma violência no consultório, pela lei vocês estão obrigados a notificar, tá? É um instrumento de gestão, o foco de notificar é tirar esses casos da invisibilidade. É diferente de denunciar. Quando eu notifico, eu estou fazendo um caminho epidemiológico do fluxo da saúde e não do fluxo da segurança.
Tem duas vias para notificação que eu vou fazer. Uma fica no serviço, uma vai para a vigilância do município. No caso de criança e menores, você vai fazer também uma para o Conselho Tutelar, tá? Sempre notifica casos suspeitos e confirmados. Você não precisa ter certeza que teve a violência, principalmente na criança. E para a violência sexual, a recomendação é que a notificação seja feita dentro das primeiras 24 horas após a violência, tá? Isso é notificar. Essa é a ficha de notificação recomendada pela Comissão de Vigilância Epidemiológica e isso também pode ser acessado nos sites da Secretaria, no site do CVE. Na UE, nós já temos isso no sistema e é feito pela equipe de Serviço Social e Enfermagem, certo? Bom, e o tal do boletim de ocorrência, gente? O boletim de ocorrência, ele é recomendado para todas as vítimas, tá? Todas as vítimas deveriam ser orientadas a fazer o boletim de ocorrência. Mas, abaixo de 18 anos, é obrigatório. Tem que ser feito. Você não precisa nem perguntar para a paciente. Se ela for maior de 18 anos, até o ano passado, o que a gente fazia era oferecer o boletim de ocorrência. E ela tinha o direito de escolher fazer ou não o boletim de ocorrência. Lembrem-se, quando você faz o boletim de ocorrência, aqui sim há uma denúncia, e aí você, realizado o BO, vai ativar o exame pericial. O exame pericial, nós temos nesse momento uma facilidade na unidade de emergência, que é das 9 da manhã às 5 da tarde, o perito vai à unidade de emergência. Das 5 da tarde às 9 da manhã, das 9 da manhã às 5 da tarde ela vai ao IML, das 5 da tarde às 9 da manhã, o perito vai na unidade de emergência. À noite, vespertino e noite, o perito vai na unidade de emergência. O que nem sempre é fácil. Nós não temos nenhum perito ginecologista e mais de 60% deles são extremamente inadequados para fazer a avaliação das mulheres que são vítimas de estupro. Tá? Inadequados mesmo, nós acabamos de ter uma denúncia dos médicos residentes a respeito do manejo do legista com a nossa paciente vitimizada. Tá? Mas fazemos isso, ok? Estamos vivendo um momento diferente de crise, porque essa lei que foi promulgada em 24 de setembro do ano passado, diz o seguinte: todo caso de estupro vai ser investigado pela polícia, independente da vontade da mulher. Portanto, a instituição, ou o médico, ou quem atende a paciente, vai ser obrigado a fazer o boletim de ocorrência à revelia da paciente. Isso nos chocou muito, tá? Porque isso pode gerar, primeiro, uma quebra de vínculo com a paciente. Isso pode revitimizar essa mulher que já foi vítima de uma violência. E a terceiro questionamento, quem que vai denunciar? O hospital? O médico que vai denunciar? Certo? Então, nós vamos todos ser presos em breve, porque apesar da lei ter sido divulgada em setembro do ano passado, nós não estamos obedecendo. Tá? Já conversamos com o jurídico da HC e eles estão estudando o que pode ser feito, porque nós não estamos denunciando os casos que a paciente fala que ela não quer fazer o boletim de ocorrência. Certo? Mas isso é uma lei e eu tive a oportunidade de participar de um evento junto com a Secretaria de Segurança. Os próprios delegados não estão confortáveis com essa lei, porque eles acham que realmente, apesar do foco ser incentivar a denúncia, isso vai gerar um grande problema para os serviços de saúde. Tá? Bom, notificou, fez o boletim de ocorrência, agora a consulta. Essa consulta, gente, tem que perguntar tudo. Teve penetração, não teve penetração, mexeu na mama, mexeu aqui, mexeu ali, onde que foi, quantos que eram. Pergunta-se tudo, uma única vez. Então, é uma anamnese extremamente minuciosa por um único indivíduo que está lá no plantão, uma única vez. Por quê? Porque cada vez que você faz a paciente contar, ela revive isso e ela é revitimizada. Então, contou, anota tudo na anamnese. Os próximos colegas que farão atendimento só leem o que foi escrito, ok? Não se pergunta de novo.
e oferecemos exame ginecológico. A paciente pode, naquele momento, não querer fazer o exame, tá? Bem, o exame físico de uma mulher vítima, ele não é só a parte genital. Eu já falei para vocês que parte dessas mulheres sofrem violência física além da sexual. Muitas delas sofrem asfixia, certo? Durante a violência, eles estrangulam a paciente. Então, nós temos vítimas, cadáveres estrangulados, nós temos aqui, foi uma faca que ele ficava enfiando no pescoço, tá? Nós temos arrastões, né, escoriações, nós temos mordidas, são muito frequentes, tá? E nós temos outras lesões traumáticas de várias naturezas. Então, é comum, você precisa fazer o exame geral da paciente, físico geral, porque você encontra também outros tipos de lesões. Em relação ao exame ginecológico e da região anal, a gente faz observando a ruptura himenal, a gente procura os sinais de infecções sexualmente transmissíveis que ela já tenha, porque aí ela não adquiriu, agora ela já tinha, e também a gente faz a pesquisa, se for chamado perito, dos espermatozoides, que podem permanecer até 72 horas, para detectar e identificar o DNA do agressor, certo? Então, a gente faz o exame físico e o exame ginecológico, tá? Se foi feito o boletim de ocorrência, se o perito foi, é feita a coleta do DNA vaginal, do DNA do conteúdo vaginal. Para que isso? Porque se faz, é possível guardar esse material para identificação do agressor. Nós temos um protocolo do Instituto Médico Legal, não é colhido pelo ginecologista se o perito não for. Isso precisa de uma cadeia de provas, tá? Eu não posso, como médica ginecologista, colher o material e isso ser utilizado para a prova num processo futuro. Então, precisa do médico perito ir, só se o médico perito for, é que nós vamos colher o conteúdo para o exame de DNA do agressor. Então, essa nomeação é só se o juiz nomear, tá? Mas aí chama perícia indireta, certo? E você responde por isso no futuro, não o perito, tá? Certo? Bom, fez a avaliação ou não do legista, colheu a prova ou não, a nossa recomendação é fazer a lavagem da cavidade vaginal com a clorexidina tópico, colher todas as sorologias, porque às vezes ela já tem uma doença. E aí nós iniciamos as profilaxias. Então, o que eu quero evitar numa mulher vítima? Infecções sexualmente transmissíveis e gravidez. É isso que nós precisamos evitar que essa mulher se exponha. Anticoncepção de emergência. Qual que é o risco de gestação descrito na literatura para uma violência sexual? De 0,5% a 5%. Então, é muito importante que essas mulheres recebam anticoncepção, tá? A nossa escolha é o progestágeno, 1,5 mg de levonorgestrel, dose única, você pode fracionar de 12 em 12 horas. Ele, por ser dose única, tem melhor adesão, efeito anticonceptivo, uma relação desprotegida, e você pode usar até 5 dias após a relação sexual, após o evento traumático que a paciente teve. Então, isso é nossa rotina na unidade de emergência, a paciente recebe isso lá mesmo, tá? Quero chamar a atenção de vocês que, embora o Ministério não coloque ainda como recomendação, nós temos preconizado nas orientações da unidade de emergência a utilização do DIU de cobre. Nós temos lá, a Patrícia fez um fluxo para chegar na unidade de emergência, os DIUs, eles estão indo, e é muito importante se a paciente já teve a ovulação, ela sabe o ciclo e ela teve essa violência pós-ovulação, a probabilidade desse medicamento ser efetivo é menor, muito baixa, e aí a gente precisa de um outro método. Nesse caso, a gente tem orientado os residentes a inserir o DIU de cobre, principalmente se for até o 5º dia da violência também, tá? Então, essas são as duas possibilidades que a gente tem na unidade de emergência. A anticoncepção de emergência com levonorgestrel e o DIU de cobre. Bom, tem que proteger do HIV. Quanto tempo após a relação eu inicio a TARV? Até 72 horas. Se ela chegou depois disso, gente, não é para usar TARV. Não é para usar terapia antirretroviral.
Qual que é a terapia antirretroviral que a gente usa? A gente usa o tenofovir, com a lamivudina, é um comprimido, e o dolutegravir, um comprimido de 50 miligramas. Portanto, é uma profilaxia relativamente fácil, 2 comprimidos ao dia. Por quanto tempo? 28 dias. Ela tem que usar TARV por praticamente um mês, tá? Se for gestante ou mulher que está no risco de gravidez, a recomendação é que se use o raltegravir. Tem muitas variações aqui e eu não vou abordar uma a uma, certo? Mas se teve traumatismo genital, se teve penetração anal, oral ou vaginal, a gente recomenda o uso de TARV, certo? A principal de escolha é essa aqui. Existem variações, mas aí a gente sempre tem uma infectologista que coordena hoje o CEA Vidas, que é a doutora Renata, e os residentes têm discutido, a gente tem um grupo de vitimizada no WhatsApp, nenhum caso fica sem ajuda se eles precisam em qualquer hora do dia, certo? E da noite, tá? Certo? Então, é isso que precisa fazer de terapia antirretroviral. E aqui, gente, a profilaxia das outras infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, o que eu vou prevenir? Sífilis, gonorreia, clamídia, tricomonas e hepatite B, tá? O Ministério, ele recomenda separar a profilaxia da sífilis e da gonorreia. Ele fala, para sífilis, o sífilis use penicilina, G-benzatina, 2.400.000 unidades, dose única, e para gonorreia, use ceftriaxone, 500 miligramas, intramuscular, dose única. No nosso serviço, nós temos associado as duas profilaxias só com ceftriaxone, certo? Mas nessa reunião com o grupo técnico da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, eles me recomendaram fortemente que nós mudemos o nosso protocolo, porque nós estamos usando uma medicação que não tem a evidência de tratamento de sífilis, como a ceftriaxona, como tem a penicilina. Então, eu vou discutir com o grupo e nós vamos decidir se mudamos ou não essa profilaxia. Clamídia, azitromicina, 1 grama via oral dose única, tricomonas, o metronidazol, 2 gramas via oral dose única, e hepatite B. Hepatite B, a maioria das vítimas são vacinadas pela faixa etária que vocês viram. Mas, às vezes, ela não tem o cartão de vacina, às vezes ela não é de Ribeirão, então você não tem como acessar o IJA. Nesses casos, a gente tem feito a primeira dose da vacina e aguardado para fazer a gama globulina, que pode ser feita até 14 dias do evento traumático, tá? Nesse tempo, a gente consegue ver as sorologias da paciente e decidir ou não se vai fazer a gama globulina. Quero chamar atenção para as outras profilaxias. Por exemplo, tétano, né? Às vezes a paciente ela é vitimizada num canavial, com vários instrumentos utilizados sujos, facas enferrujadas. Nesse caso, você também pode dar início às outras profilaxias. E quero chamar atenção também que essas profilaxias não têm prazo. Então, muitas vezes, os alunos, os residentes questionam, mas faz essa profilaxia, já faz uma semana do abuso, do estupro. Faz as profilaxias, tá? Você não vai fazer da anticoncepção, você não vai fazer a TARV, mas essas outras profilaxias vocês vão fazer, ok? Bom, essa paciente, ela volta agora, ela sai da unidade de emergência, ela volta no nosso ambulatório, 7 a 10 dias após, onde a gente checa a sorologia, checa a adesão, é atendida pela psicóloga, elas estão aqui, pelas assistentes sociais, agendamos doses sequenciais de hepatite B, essa mulher é seguida por 6 meses conosco, por quê? Por causa da janela, tá? Ela pode ter uma viragem, então a gente faz sorologia com 3 meses e 6 meses e segmento psicológico até 6 meses. Se essa mulher desenvolver uma síndrome de estresse pós-traumático, nós temos de alguma maneira que encaixá-la nos serviços que vão fazer aí o segmento e o tratamento de uma sequela da violência. Bom, isso vocês precisam saber. Isso é o que a gente vai fazer no dia a dia. Mas eu vou chamar a atenção nesses minutos que me faltam de 3 casos aqui. Vejam, 13 anos, menarca aos 11, a mãe leva ela na UE porque descobriu que a filha tem atividade sexual consentida com o namorado de 16. Ou 12 anos, portadora do síndrome de Down,
20 anos, portadora da síndrome de Down, e a mãe descobre que ela tem atividade sexual consentida com o vizinho. Ou, caso da UE, paciente de 36 anos, esquizofrênica, que foi internada na UE em surto, e durante a noite a equipe de saúde chama ou liga para a gente porque ela encontra a paciente no leito com outro paciente psiquiátrico de 15 anos que tinha sido internado na fase maníaca. Certo? Então, isso acontece. Tá? Ou fomos chamados pela equipe do HE, porque ao fazer a higiene de um paciente em coma, encontraram um preservativo no ânus do paciente. Tá? Então, esses casos, eles entram no que a gente chama de violência por presunção. Esse artigo 224, também de 1940, ele diz o seguinte: se a vítima tem menos de 14 anos, se a vítima é alienada ou débil mental, se ela não pode oferecer resistência, isso é estupro. Tá? É muito fácil para a gente, a paciente em coma, aliás, frequentemente, se vocês acompanham, vocês devem ver mulheres grávidas em UTI ou em serviços paliativos que a paciente está há muitos anos, elas são abusadas pelos profissionais da saúde, tá? Isso acontece, né? Essas são fáceis. Mas e essa aqui, ó, gente? Quem de nós nunca atendeu uma menina com 14 anos ou menos que transa com o namorado? Todo mundo denunciou? Certo? Isso diz o seguinte, que mesmo que a adolescente concorde com o contato sexual, ela é incapaz e o seu consentimento é destituído de valor, então ela é estupro. É isso que diz o Código Penal de 1940, tá? Independente disso, o atendimento, a prioridade é o acolhimento e a aplicação do protocolo. Se essa criança tem mais de 18, mais de 12, menos de 18, você vai fazer exatamente o mesmo protocolo. Notifica, terceira cópia agora para o Conselho Tutelar, o boletim é obrigatório e o atendimento se divide entre pediatra e ginecologista. O marco para a gente é a menstruação. Se ela tem menos de 12 e não menstrua, a pediatria vê. Se ela tem mais de 12 ou menstrua, normalmente ela acaba vindo para o ginecologista, tá? E fazemos as mesmas profilaxias. Nesse caso aqui, é uma criança. Esse caso é o único caso que a gente vai ver realmente as crianças. É quando a criança apresenta uma infecção sexualmente transmissível e ela vem para a ginecologia para tratamento, né? E a gente precisava ter uma forma de ajudar essas crianças e dar um basta nessa situação que deixa essa menina sequelada para o resto da vida e também deixa, é um dia de ambulatório que deixa a gente realmente muito alterada, porque ver esses casos, tratar esses casos não é uma coisa fácil, tá? Bom, vários problemas aqui que eu quero dizer. Primeiro, o que é adolescente? Para a Organização Mundial de Saúde, 10 a 19 anos. Para a UECA, 12 aos 18 anos, tá? Outra coisa, os princípios éticos do nosso atendimento, autonomia, privacidade, sigilo e confidencialidade, estão acima da lei ou não? Certo? O que fala o pessoal que trabalha na psicologia? Que essa faixa etária, elas têm uma dificuldade no processamento de informações de raciocínio lógico e que, quando uma adolescente avalia risco e benefício, ela desvaloriza o risco e só valoriza o benefício. Tá? Então, é uma paciente difícil, certo? Olha o tanto de gente importante que fala. O Código Penal Brasileiro fala do atendimento adolescente. O Código de Ética Médica fala do adolescente. A Constituição Federal, no seu artigo 227, 1998, fala do atendimento adolescente. E o Instituto, e o ECA fala do adolescente, tá? Mas, gente, nenhum desses documentos é capaz de nos deixar realmente esclarecido no que a gente tem que fazer e nos tranquilizar em relação ao atendimento ético de adolescentes que têm atividade sexual. Então, a gente vive hoje um momento, a SOGESP, a FEBRASGO, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Paulista de Pediatria, nós fomos convidados a participar de um fórum que está sendo, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
nós estamos preparando um fórum para discutir o atendimento da adolescente abaixo de 14 anos, porque muitas vezes não é possível. A única oportunidade que você vai ter de saber se essa menina está sofrendo violência, de protegê-la de infecção sexualmente transmissível e de uma gravidez indesejada é se você acolher essa menina e se você orientar essa menina. Se você denunciar essa menina, o que você vai fazer é afastá-la da saúde, da única oportunidade que ela tem de realmente não evoluir de uma forma desfavorável. Então, eu falei isso na SOGESP, nós tivemos um fórum, estava lotado, e eu disse, então, se eu tiver que denunciar, vocês vão me levar bombom lá na prisão, porque eu não vou denunciar uma menina que às vezes a mãe me traz que ela iniciou atividade sexual. Certo? Tá? Bom, quero chamar a atenção de vocês que olha que coisa séria. Se uma menina, tá, tiver a relação com menos de 14 anos e o agressor for maior que 18, ele é preso por 8 a 15 anos. E se o agressor está entre 14 e 18 anos, ele vai ter perda da liberdade com cumprimento de medida socioeducativa, que é a Fundação Casa, tá? Mas lá também vai ser tratado como um indivíduo que estuda. Bom, é um caso médico de polícia, né? A Mafalda também está em dúvida. E eu também. Tá? Então, gente, na realidade, são dificuldades enfrentadas pelos ginecologistas. Nós temos um grupo de DST no WhatsApp, eu e a Patrícia, e é impressionante o número de consultas que as colegas fazem por causa disso. Atendi uma menina hoje, 13 anos, no posto, ela tem atividade sexual, ou denuncia ou não denuncia. Certo? Tá? Então, tá. Bom, e aqui é um outro caso que eu quero mostrar para vocês. Menarca aos 11, ela menstruou há 8 semanas e não usa método. Ela veio no CA Vidas, ela não foi na UE, ela veio no CA Vidas, porque ela fez um teste de gravidez positivo. E ela conta que essa gravidez é do estupro que ela sofreu numa festa da faculdade. Essa menina foi numa festa da turma dela, após beber uma cerveja, ela não lembra de mais nada, tá? E ela acordou no quarto da República sem roupa. Ela não lembra o que aconteceu. E ela tomou banho, não procurou atendimento médico, enfim, tá? E agora ela fez um teste de gravidez e ela fala que está grávida e que essa gravidez ela associa a possivelmente um evento que ela teve nessa festa, tá? O roteiro é história completa, todos os detalhes, conta uma vez só, anota todas as informações. E aqui nós vamos fazer o cálculo da idade gestacional e vamos fazer a realização da ultrassonografia para confirmar essa idade gestacional. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que é muito difícil, não só para vocês, mas para nós que trabalhamos com isso também. A palavra da vítima tem que ser acreditada. Tá? E isso às vezes não é fácil porque a gente faz julgamento, a gente é ser humano. Tá? Então a gente pensa assim, aham, tá, ela foi numa festa, ela não lembra, isso é o que a gente pensa. Assim, falando aqui, o que todo mundo pensou. Certo? E isso, muitas vezes, a gente transparece. E a paciente, ela sente isso. Tá? Se sentir desacreditada é não se sentir acolhida. Certo? Então, a gente precisa treinar isso. E ela pode ter sido estuprada, essa gravidez pode não ser desse estupro. Mas você tem que acreditar na história que a paciente está contando. Tá? Então, gente, o que nós vamos fazer com esse caso? Vejam só. Metade dos estupros ocorre no período reprodutivo. Já mostrei isso para vocês. 6 a 12% recebem contracepção de emergência. 6 a 12% conhecem esse protocolo que eu passei para vocês. 6 a 12% têm a oportunidade de evitar um evento traumático para o resto da vida, que é fazer um aborto por uma gestação decorrente do estupro. Tá? A estimativa, eu já falei para vocês, e nos Estados Unidos, 32 gestações ano. O que o Código Penal brasileiro fala a respeito de interrupção legal da gestação? Ele fala que é crime provocar o aborto, mas que eu não puno o aborto provocado pelo médico, no artigo 128, se a gravidez resulta de estupro,
por solicitação da gestante ou do seu representante legal. O código fala isso, certo? Como é que a gente faz aqui no CEAvidas, no AMIG? A mulher fala que ela está grávida e que essa gravidez é decorrente do estupro. Eu dato a gravidez pelo ultrassom. Ela vai na hora e ela faz o ultrassom. Aí eu comparo, calculo se a idade gestacional da gravidez é compatível com a idade gestacional de uma mulher que teve uma relação que fertilizou naquele dia. Se não é compatível, e isso é frequente para nós, eu fui estuprada no dia do induto de Natal. Pelo data do induto de Natal, ela estaria com 8 semanas. E ela está com 14. Eu estou dizendo que ela não foi vitimizada? Não. Eu digo para ela, a senhora foi vitimizada, mas a senhora já estava grávida. Eu não desacredito dela, mas eu não libero. Tá? Agora, se a data é compatível, certo? Ela pode estar grávida daquele evento e ela não deseja interrupção. Ok? Nós vamos fazer o pré-natal, oferecemos suporte psicológico, as meninas seguem ela, faz o pré-natal com a gente, favorecemos a adoção, se ela quiser, sem problema. Mas se a paciente deseja a interrupção e ela tem menos de 20 semanas, nós liberamos a interrupção. Ok? Silvane, boletim de ocorrência. Não precisa. Autorização judicial. Não precisa. Tá? Se a idade gestacional é maior que 20 semanas, eu contraindico, o grupo contraindica a resolução pelos riscos para a saúde materna e nós orientamos também pré-natal e adoção. Bom, aqui é até 12 semanas, a maioria das nossas interrupções, nós temos a indução com o misoprostol, acima de 20, nós não interrompemos, tá? Não precisa, boletim de ocorrência, não precisa autorização judicial. Precisa um documento, que é paciente, e precisa a idade gestacional. Nós já temos no sistema Atos os 5 documentos, e existe também essa recomendação do Ministério para os documentos, o termo de relato, parecer técnico, termo de responsabilidade e termo de aprovação, tá? Esse termo nós preenchemos no CEAvidas, ele desce para o diretor clínico avalia e libera, e a paciente interna, geralmente no sábado de manhã, para fazer a interrupção legal, ok? Bom, tudo isso que essa paciente vive não é fácil e ela tem probabilidade de desenvolver sérios problemas de saúde. Alguns estudos falam de esterilidade sem causa aparente, disfunção sexual, maior índice de suicídio, abuso de drogas, álcool, síndrome de desordem pós-traumática, maior risco de infecções sexualmente transmissíveis e AIDS, e ainda, essas mulheres, não é incomum, as meninas estão aqui, vão confirmar comigo, essas mulheres passam a apresentar no resto da sua vida um comportamento de risco, não sendo incomum novas vitimizações sexuais, e não sendo incomum de quando essas mulheres têm filhas, as filhas também sofrerem violência sexual. Então, é um ciclo de violência que se perpetua, certo? E que, de alguma forma, traz um dano pessoal e um dano para a sociedade, certo? Bom, rapidamente o CEAvidas, que eu quero que convidei as meninas para estar aqui, ele é o Serviço de Atenção à Violência Doméstica e Agressão Sexual, é um serviço do HC, esse serviço é financiado pela Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, pertence à DRS 13 e abrange os 26 municípios. Nós somos referência para os 26 municípios de Ribeirão Preto. Tá? O objetivo é acolher crianças, adolescentes e adultos vítimas de violência em um nível terciário de saúde. Desde 2015, ele saiu do departamento e pertence hoje ao Departamento de Atenção à Saúde, certo? Ele é supradepartamental. Participam de forma bastante efetiva GO, Clínica Médica e Pediatria, mas eu preciso fazer um agradecimento ao Departamento de GO, que com certeza é o mais envolvido com a atenção à violência, tá? Mérito, lógico, mas também pelo número. Se 85% das pessoas vitimizadas são mulheres, não tem como o nosso departamento não estar envolvido até o último fio do cabelo, certo? Bom, eu quero agradecer aqui a pessoas importantes ao longo do CEAvidas, o professor Costa, que já faleceu, a Regina Brito, que foi uma das pessoas que deu início a isso,
e o professor Geraldo, que sempre estimulou que esse atendimento fosse para frente. Quero agradecer a Patrícia, porque ela foi uma das pessoas que assumiu, quando entrou como médica assistente, essa organização do serviço, tá? Quero agradecer o grupo do CEA Vidas, que está aqui hoje, né? Aqui a gente tem a Fernanda, ela não estava nesse dia da foto, né? Mas tem a Renata, que é infectologista, que coordena, a Natália, que é assistente social, a Thaís e a Gisele, que cuidam das crianças, a Sônia, junto com a Natália, que atende mais as mulheres, tá? E a Renata e a Michelle, tá? Então, hoje a gente está na coleta, lá do lado da UE, o lugar ficou ótimo, eu convido vocês a conhecerem, certo? E o atendimento que essas meninas fazem é de elevada qualidade. É um serviço que realmente faz a diferença para a vida dessas mulheres. E o nosso diretor, nosso chefe, é o diretor do DAS, que é o Pazinho. O fluxograma está bem estabelecido, eu não vou falar isso aqui para vocês, mas eu quero mostrar que até 72 horas a UE porta aberta, tá? Para todos esses casos. Depois de 72 horas, isso é bastante questionado, o pessoal da saúde pública não gosta que a gente chame de evento agudo e evento não agudo, mas a gente faz essa diferença. Aí ela já entra pelo serviço, se há vidas ou ambulatório, e todos têm um importante acolhimento psicossocial, assistência multidisciplinar e já organizado o serviço de referência e contra-referência. Quais são os nossos dados no CEA Vidas? Isso foi uma iniciação científica esse ano, nós apresentamos já em 2 congressos, concorremos ao prêmio na SOGESP. Vejam, a média, eu estou falando só das mulheres, nós tivemos 330 casos de mulheres vitimizadas em 10 anos, tá? Dobrem para crianças, certo? 11 a 77 anos, a mediana 21 anos, a maioria branca, a maioria sem parceiro e a maioria só tem ensino fundamental. Exatamente o que a literatura mostra. Mulheres sem parceria sexual fixa, brancas e pobres. Tá? Não são as negras no nosso serviço e a literatura também tem mostrado isso. A maioria era nuligesta. E vejam que coisa triste, 1/3 das nossas vítimas nunca tinham tido relação. A primeira relação que essa mulher teve foi um estupro. Tá? 66% não usavam contracepção quando foram estupradas e 17% é uma população vulnerável, que é a paciente que tem um distúrbio psiquiátrico, certo? A circunstância do abuso, a maioria de noite, a maioria na rua, a maioria por um agressor e a maioria é por um agressor desconhecido, embora 42% o agressor é de dentro de casa ou é de dentro do relacionamento da nossa paciente, tá? Boletim de ocorrência, nós somos efetivos. Vejam, 88% faz boletim de ocorrência, 77% chega com 72 horas no serviço. Tá? Isso é ótimo, porque nos dá a oportunidade de realmente evitar os danos dessa paciente. Profilaxia para HIV em 75%, a bacteriana é maior, porque eu faço em qualquer momento, em 84%. E eu administrei contracepção de emergência em praticamente 70% das pacientes, tá? Problemas, uso inadequado da TARV, isso vem diminuindo com esse esquema novo. Não tivemos nenhuma seroconversão de hepatite B ou de HIV, nenhuma paciente, mas tivemos 3 casos de seroconversão para sífilis. E aí, quando a gente mostrou esse dado, é um dos dados que a secretaria questionou, que é provavelmente porque nós não estamos fazendo a profilaxia que eles recomendam, tá? Diagnóstico de gravidez, de quem fez a profilaxia, nós tivemos uma paciente, tá? Que ficou grávida, alguém, acho que vocês lembram, era uma paciente de uma outra cidade com um déficit intelectual importante, tá? Então, esses são os nossos dados do CEA Vidas, tem muito mais dados com as meninas, mas esse aqui é da iniciação da parte da ginecologia. Eu vou terminar essa aula com um texto que acho que nos faz refletir. Isso é uma escultura do artista plástico Ney Galvão, que ele fez um protesto contra a violência sexual sofrida pelas mulheres. E ele conta a seguinte história, que a Medusa era uma mulher deslumbrante, para todos os homens da Grécia queriam possuí-la, as mulheres as invejavam, mas como Medusa era uma sacerdotisa do templo de Atena, que é a deusa da guerra, elas não poderiam casar, elas tinham que permanecer virgens o resto da vida, porque as sacerdotisas, elas só serviam para servir a deusa, tá?
Só que o Poseidon, que é o outro deus, enlouquecido pelo desejo, estupra a Medusa dentro do templo de Atena. E aí, Atena, ela não fica brava com Poseidon. Com quem que a Atena fica brava? Com a Medusa. Certo? Como sempre. E aqui que é a nossa reflexão. Né? Quem que é a culpada? É a mulher. Certo? E aí, o que a Medusa faz? A Medusa, ela diz, você profanou meu templo. Então, eu vou te jogar uma maldição e você de bela se transformará num monstro, que é as cobras na cabeça, tá? A mudança na aparência era só o início do castigo, porque além disso, ela passa a petrificar as pessoas e Atena dá uma recompensa para que os seus guerreiros tragam a cabeça da Medusa, que matem a Medusa, certo? Medusa, assim como muitas mulheres, foi vítima que se tornou vilã, pela incompreensão daqueles que teriam que ser os protetores dela. Então, isso é o que a gente vive no dia a dia do atendimento da maioria das mulheres vítimas de violência. Nós temos que protegê-las. Ok? É isso, gente.